Então, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Reunimos aqui na manhã deste dia para estudarmos da palavra de Deus, da sua verdade, da salvação e redenção em Cristo Jesus. Mas isso teve tudo um grande processo que mexeu com a história de Israel e de Jerusalém, galileus e judeus ali de Jerusalém, todo um cômputo de uma história. E semana passada nós chegamos tanto na prisão de Jesus, como no suicídio do próprio traidor. Isso é uma questão muito difícil, porque também nós já tratamos da negativa de Pedro, quando ele nega Jesus 3 vezes. E aí, então a gente também imagina essa negativa de Judas a respeito de Jesus. E às vezes a gente faz uma leitura assim muito rápida. Pedro negou 3 vezes, mas depois disse que amava Jesus 3 vezes. Pedro se arrependeu porque o seu olhar se encontrou com o de Jesus, né? Nós lemos isso semana passada. Imagina quanto isso que não mexeu profundamente com o seu íntimo, e ele chorou amargamente, e se arrependeu, e fugiu ali naquele momento, pediu para entrar na casa do pessoal, né? O João intercedeu, quer dizer, se entende que é o João, a Bíblia não diz que foi o João, o mais novo, o evangelista, mas se entende que era o discípulo amado que solicitou a porteira para que deixasse o Pedro entrar, e o Pedro teve toda aquela experiência de assistir Jesus e negar, inclusive negou para um parente do Malco, o moço que ele cortou a orelha fora, né? Cortou a orelha e Jesus recuperou ali aquele corte terrível. Então veja que coisas assim tremendas. E às vezes a gente, com certa facilidade, ele se arrependeu porque ele continuou, insistiu, ficou perto de Jesus. O Judas não fugiu, correu, isso, aquilo, outro. Mas olha, há uma pressão psicológica, moral e ética muito grande em volta disso aí. Essas análises não são tão rápidas, não são tão fáceis. As reações das pessoas diante de uma mesma demanda não é exatamente a mesma de outros, mesmo que todos, a gente confia em Jesus, conhece tudo do Evangelho. Aí, diante das mesmas demandas, inúmeros reagem completamente diferente um dos outros. Porque vai depender da competência da pessoa, de lidar com a demanda, com o problema. Então, na semana passada, nós vimos isso, tá certo? Inclusive, eu fiquei pensando o seguinte, só um pouquinho no Pedro ali, nós já vamos para frente. O João, né, a princípio é o João, pede para Pedro entrar. E por que a porteira não perguntou para o João se ele, você é deles também? Só perguntou para Pedro, né? É porque o João era familiarizado com a família do sumo sacerdote. Ela não ia fazer essa pergunta para ele. Ele tinha trânsito naquela casa. Por mais que todo mundo soubesse que ele era discípulo de Jesus, ninguém ia perguntar isso para ele. Agora, para o outro, pergunta. Então, quer dizer, existem situações diferentes para um e para outro. E a gente tem que saber lidar com isso. Então, nós vimos aqui esse suicídio desse moço, e que comprou ali uma propriedade. Aqui no capítulo 27, verso 10, foram os sacerdotes e os príncipes que compraram a propriedade, tá certo? Porque ele se arrependeu de tudo que aconteceu, foi lá, eu quero desfazer o negócio. Os caras falaram, agora não tem mais jeito não mesmo, agora é contigo, você se vira. Aí ele pegou a bolsa do dinheiro e jogou na área do templo. Eles pegaram o dinheiro e falaram, esse dinheiro aqui não pode ir para o gasofilácio, nem para o ofertário, porque esse dinheiro é preço de sangue. Então, foram lá e compraram uma propriedade para enterrar os gentios que viajavam, os judeus helênicos que vinham de outros países do mundo, de outras línguas, de outra fala, para que fossem enterrados ali. Nós já tratamos sobre esse assunto. As pessoas iam para Jerusalém, veja bem, existia um entendimento que é o seguinte, que todo judeu, prosélito, judeu nativo, de família, deveria pelo menos uma vez na vida ir em uma das festas em Jerusalém, do templo. As 3 festas principais, a Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, que emenda lá com o Yom Kippur. As 3 principais, tinha inúmeros, tinha Purim, tinha um monte de outras festas, mas essas aí.
Então, muita gente, quando chegava essas festas, iam para lá, a pessoa guardava dinheiro, e foi onde surgiu esse negócio de promissória, bancos, essa câmbio, que já existia antes, não estou dizendo que não existia antes, estou dizendo ali, para eles, para o conjunto da realidade de cada um deles. Então, eles iam para ali, ficavam meses, e às vezes a pessoa falecia ali. Antes de voltar para casa, para a terra deles, faleceu ali, então tinha aquele lugar para enterrar aquela pessoa. Eu não sei, semana passada a gente chegou a ler Atos? Não, né? Então, vamos... Tá, então vamos ler Atos dos Apóstolos para ver quem foi que comprou. Vamos lá. É só para a gente fazer uma análise aqui rápida a respeito do assunto. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Vamos ler do 15 ao 20. Vamos lá. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, Tânia, porque... derramando-se todas as suas entranhas. O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém que esse terreno foi denominado na língua deles a selva, isto é, campo de sangue, pois está escrito no livro dos Salmos. Está aí. Então veja bem que coisa interessante. Tem um complemento aí da sua versão, lê aí então o verso seguinte. O que está escrito no livro de Salmos? Tem mais um versículo aí. Fique deserto. Fique deserta a sua morada, e não haja que nela habite. E ainda, outro receberá o seu encargo. Então outro vai receber o seu encargo. Então, aqui diz o seguinte, que quem comprou o campo foi o Judas, o próprio Judas. No livro de Mateus, quem comprou o campo foram os sacerdotes. Então, veja bem, pode ser que alguém vai ouvir o que eu vou dizer aqui agora e ache, mas aí é muito simplista a sua resposta, é muito pastoral, tinha que ser mais acadêmica. Tem pessoas que reclamam sobre isso. Ele pode muito bem ter feito o negócio, ter feito o documento de compra e venda, aquelas negócios todinho, se arrependeu, desfaz do negócio, joga o dinheiro lá, e eles ficam sabendo que teve aquela compra, que teve aquilo, mas não teve o seu desfecho, vão lá e compram. As duas histórias, elas se amalgamam, não tem... É porque, na verdade, quem faz história, vai fazer uma análise histórica crítica da história, aí diz, um está dizendo uma coisa e o outro está dizendo outra, mas muita facilidade, essas coisas se resolvem assim. Ele vai lá e faz o acordo para compra e tal, se arrepende, desfaz do negócio, joga o dinheiro lá, eles já sabiam, conheciam, porque vocês acham que eles não estavam lá fazendo o escrutínio da vida do Judas, não sabiam onde morava, tal, tudo direitinho, bonitinho. Foi só assim, não, eu vou entregar eles, eu dou um beijo, tá, beleza. Quem é você? Não se importa com o meu nome, não precisa saber, não. Não é assim, não. Eles estavam sabendo da vida de todo mundo, dos 12, de quem andava com Jesus e tudo. Eles não tinham como prender, eles não tinham como fazer. Um momento ou outro, talvez a situação até, o que aconteceu ali no meio deles ali, até facilitava a prisão, mas com medo do povo, do populacho, não faziam. Que era uma rebelião, uma confusão ali. Não digo de honrar o nome dele, não. É de resolver do dinheiro, de fazer o dinheiro ir embora. O dinheiro é dele, já comprou, nós vamos lá e acaba de fechar esse negócio aí. Tá acabando. até honrou ele entre eles.
Entre eles ali pensando, né? Mas eles não estavam pensando nisso, não. O negócio deles é desfazer daquele dinheiro, que aquele dinheiro não podia ficar lá dentro do templo. Né? E a situação ficou, costumo dizer assim, houve até um testemunho, porque o camarada faz o primeiro negócio e os outros vão lá e confirma. Né? E aqui diz que ele, ao se matar, né, teve uma morte violenta, né? Que desfecho terrível, né? O sujeito vai se enforcar e as entranhas abrem, né? Que será que aconteceu? É ficar entrando no mérito da discussão. Você esbarrou numa pedra pontiaguda, ou se foi um galho, o que foi que dilacerou. Mas o que se sabe é que eles contam, todo mundo soube o que aconteceu com o moço lá, uma tragédia muito grande, uma violência muito grande, né? E que estão na mente desse tipo. Por que o Judas não teve a mesma reação do Pedro? Porque o medo, Jesus já tinha falado, Jesus falou para Pilatos, rapaz, eu posso te matar, eu posso te libertar. E você, mas você não faria nada contra mim, comigo, se do alto não fosse te dada a condição. Mas pior é quem me entregou a ti. Você imagina se o Judas fica sabendo de um negócio desse e tudo lá, e já que Jesus não resolveu, talvez igual ele imaginou que Jesus fosse resolver a demanda lá. A mente desse moço, que ocupação mental, psicológica, emocional que está nele, para ele chegar à conclusão que para ele não tem mais jeito. E vocês acham que isso é só para Judas? Tem um monte de gente que nascido e criado foi no Evangelho, aprendeu bem do Evangelho e tudo, e por causa de um pecado, uma queda, um tropeço aqui, uma condição lá, uma situação acolá, acha que para ele ou para ela não tem jeito, tão semelhante quanto. E quantos desses mesmos já não se jogaram da ponte? Ou fizeram outra situação assim? Então a gente tem que se apegar com Deus. Aí nesse momento, esse Pedro, que é arrojado e puxa da espada e corta a orelha, e meia hora depois, uma hora depois, está negando, até amaldiçoando os outros na sua negativa, parece que ele é uma dupla personalidade, ou tem, né? Varia, né? Ele não tem outra alternativa a não ser buscar a Deus e a Jesus. A sua experiência pessoal com Jesus fez com que ele pudesse tomar a decisão mais acertada. Então, não é uma decisão muito simples também a do próprio Judas. Não estou aqui santificando o Judas, nem querendo amenizar o que ele fez, a tragédia que foi o desfecho do seu fim. Mas eu quero chamar a atenção que cada pessoa tem uma reação e vai depender de como é a sua constituição pessoal, física, psicológica, emocional. Como lida com aquela perda, como lida com aquela situação, como lida com aquela demanda, entendeu? Então, às vezes, tem as tragédias, a morte, a dor, a doença e tal, e aí aqueles que são um pouco mais resistentes cobram do outro que você tem que ser igual. Não é. Não é. Os 12 eram discípulos, os 12 foram escolhidos por Jesus. E aí poderia ter tido a mesma reação do Pedro? Sim, mas não teve, foi diferente. Divergiu plenamente de tudo que ouviu. E isso acontece também nos dias de hoje, aconteceu no passado com ele, aconteceu com centenas de milhares durante da história e vai acontecer até a vinda de Cristo. O que nós temos que apresentar para as pessoas é a solução para tudo em Jesus. Não cometa esse desfecho para a sua vida psicológica e emocional, para a sua vida humana. Busque a Jesus, vamos agir como Pedro e tal, entendeu? Porque outros motivos internos e da sua relação com a lei, com a palavra e com a amizade que Jesus tinha com ele, como diz o meu próprio amigo que comia comigo no meu prato, me traiu, essas coisas desse jeito faz com que muitas coisas passem pela mente, entendeu? E é possível, porque a Bíblia diz que ele chorou, né? que amargamente e depois se matou. Mas é possível que ele tenha também em si essa mesma condição aqui, Hebreus 12, versículo 1. Vamos ler assim, é capítulo 12. Vamos ler do 14 ao 17. Isso, Hebreus 12, 14 a 17. Alguém para ler, faz favor.
graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos. Quer dizer, essa raiz brota, ainda brota nos outros e brota dentro da gente, é uma coisa séria, que pode levar a quê? Olha lá. E nem seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Então, quer dizer, a gente acaba sendo, para as coisas, lida como um profano. E aí mais? Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas no escuro. Então, quanto sentimento, quanta coisa que pode acontecer disso aí, né? O arrependimento sério, pleno, para a vida humana, no grego, é metanoia. Tem aí, né? Já passou para cá? Faz favor aí, bota aí. Bota o versículo de Mateus que mostra o que sentiu esse moço, o Judas. É do 27:3. Leninha. Mateus 27:3 e depois vai ser o próprio Hebreus aí. A gente vai ver que existe uma raiz. A metanoia significa um arrependimento. Só que a metanoia é um arrependimento que vai causar uma mudança. Há uma mudança. Eu fiz uma coisa e agora eu não quero fazer mais. Então, metanoia é essa transformação, é a conversão. A metanoia é a conversão, né? E de mente, tá? Porque essa palavra hanoia tem a ver com a mente. Tanto é que a gente fala assim, pessoa que usa droga e está bêbado, está embriagado da droga, como é que ele chama? Noia. A mente não está boa. O processo mental da vida não está boa. Então, olha lá. Olha lá. Fecha mais um pouquinho. Olha lá. Ele foi rejeitado por quê? Olha lá. Metanoias. Não achou lugar de metanoias, de arrependimento. Ele chorou porque perdeu. Ele não chorou porque fez errado e não queria mais fazer. Ele chorou porque perdeu. Então, não há um lugar profundo de arrependimento, de mudança, né? Mesmo que com lágrimas tenha buscado. Agora tem o de Mateus ali, vê se está lá. A mesma foto agora do Mateus 27:3. Então, a gente está fazendo, é uma análise psicológica do Judas? Não é tão profundo, que eu não sou nem psicanalista e nem psicólogo. Mas a gente entender que tem esses processos. E todos nós passamos por eles, a gente tem que saber lidar com cada um deles. E aí também depois a gente vai ter o dicionário, o léxico, que vai dizer para nós o que é. Então ele tem essa reação, mas isso não resolveu. Ele não conseguiu se resolver com Jesus, como Pedro depois se resolve com Jesus. E eu e você temos que aprender a lidar e resolver nossas demandas com Jesus, para que a gente não perca a salvação. Certo? Então, olha lá, metanoia, tá vendo? Ó. Como é que ele fica lá? Ó. Ótimo. Um remorso pela culpa, incluindo o quê? Mudança e correção. Consequentemente, a inversão da decisão, até mesmo de outras pessoas. Arrependimento. Então uma mudança de ideia, arrependimento, arrepender-se, de modo geral, em um sentido religioso, sugerindo, tá bom? Tristeza piedosa pela descrença, pelo pecado e afastando-se dessas coisas, dirigindo-se a Deus e ao Evangelho de Cristo. Esse é o sentido da metanoia.
Mas se é um arrependimento só de se arrepender porque fez uma coisa errada, só dentro desse contexto, é perigoso não trazer para Deus nem para o Evangelho. E foi o que aconteceu com esse moço. Ao contrário, ele buscou a sua própria destruição, um desfecho terrível e triste para a sua vida. Tá bem? Então é só para a gente comparar. Você está comparando Judas com o Esaú? É só nesse sentido para a gente ver como que as coisas podem acontecer na vida. E em muitos momentos, muita gente age assim. Se arrependeu e tal, mais por causa do medo, mais porque fica todo mundo sabendo, entendeu? Mais porque pode perder privilégios, porque ficou mais um arrependimento meio para mudança, para nunca mais fazer, tem gente que não faz. Tem que buscar Jesus para isso, e ele ajuda, ele corrige, ele ensina e a gente conquista. Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, é importante. O arrependimento foi o Jacó, né? Oi? Jacó que rejeita o arrependimento de Esaú. Não, nesse caso aqui, no livro de Hebreus, não é o Jacó. O Esaú se arrepende. Fica até com o pai, pede, não sobrou nada para mim e tal, mas... Foi rejeitado. Foi Né? rejeitado pelo pai que não deu a bênção de novo. Exato. Aí ele foi rejeitado ali por quê? Porque agora é uma análise posterior, né? 1000 anos depois, 1000 e tantos anos depois, chega e fala, não, ele não se arrependeu porque ele só ficou triste mesmo com o que perdeu. Ele não buscou lugar de mudança. A vida dele continuou exatamente a mesma. Né? Ele não se importou com a primogenitura, e não só a primogenitura, ele chama de devasso e outras características que estão incluídas aí. Eu não estou querendo fazer só a minha comparação de Judas com o Esaú é só naquele sentido do arrependimento. Não foi como o de Pedro, não foi como o meu, o seu, o nosso, para uma mudança de vida. E ele acabou buscando a sua própria destruição. É só mesmo para a gente ter essa parte aí. Já ele com Jacó e com a história deles, aí tem esse entendimento, essa compreensão. Tá certo? Então vamos voltar aqui para a gente prosseguir na nossa escola.